E hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. Eu queria realmente incentivar que quem puder estar com caderno, caneta, pegue para anotar, vocês tirarem o melhor proveito de tudo. E aí nós vamos falar de um assunto muito interessante hoje para nós, que é sobre autoconhecimento e maturidade. Eu particularmente apaixonado por esse assunto, falo disso e trabalho com isso há mais de 10 anos com os jovens, então eu tenho certeza que para vocês também vai ser muito rico. E aí, para a gente começar, precisamos deixar uma chave muito clara. Tudo é processo. Essa é uma das frases que a gente precisa anotar em todos os lugares que nós pudermos. Tudo é processo. E para que a gente fala então desse processo? Para que falar de autoconhecimento? Para que falar de maturidade? Qual é a dinâmica disso na nossa vida? Basicamente, a gente vai trilhar um caminho aqui. Ao ter autoconhecimento, a gente mergulha na dimensão da nossa maturidade, ou melhor, quem tem autoconhecimento se torna uma pessoa madura, e porque se torna uma pessoa madura, pode servir, consequentemente, um autoconhecimento de forma madura, servindo, você alcança a santidade e uma felicidade eterna que não passa. Basicamente, a nossa vida se resume nesse processo. E atenção a essa palavra, a nossa vida se resume a esse processo. Não é um processo de um mês, não é um processo só dessa comunidade, de um curso, de um momento de oração, de um retiro espiritual incrível, de terapia. Toda a nossa vida é processo. Toda a nossa vida é uma busca por essa maturidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje também nesse bate-papo. O que é então o autoconhecimento? Eu vou dar algumas definições aqui. O autoconhecimento, a definição dele é conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades e imperfeições, sentimentos e etc., que caracterizam o indivíduo por si próprio. Atenção, o autoconhecimento não é saber suas fraquezas, não é saber seus pecados, não é saber quando você está triste. O autoconhecimento é o conhecimento das suas características como um todo, de tudo que te caracteriza como indivíduo. Ou seja, o melhor e o pior de ti. Não é só um aspecto, o que é ruim, não. Eu já vou dar essas dicas iniciais, nós vamos adentrar, nós vamos aprofundar sobre o assunto, mas é muito importante que você anote essas 8 dicas iniciais de formas de desenvolver o autoconhecimento. E estou falando de forma prática, tá? Não só de teoria. Primeira coisa, questione-se. O começo do autoconhecimento passa por esse questionar-se. Sempre se pergunte o que te faz bem, o que é que você gosta, quais são seus desejos, o que você precisa melhorar. Questione-se. E além desse questionar-se, eu ainda acrescentaria aqui, peça feedbacks. Peça feedbacks para pessoas confiáveis, para seus familiares, para amigos, pessoas que você ama. Questione-se e peça feedbacks, porque assim você vai saber o que você realmente precisa melhorar. Segundo ponto, aprenda a dizer não. Uma pessoa que não sabe dizer não, dificilmente vai conseguir se conhecer. Você não tem a sua vida nas suas mãos. As pessoas é quem tem, os compromissos é quem tem, as agendas lotadas é quem tem o controle da sua vida. Uma pessoa que se conhece, ela sabe dizer não. Por quê? Porque ela conhece os seus limites. Nós vamos falar disso lá na frente. Um terceiro ponto, explore novas coisas e experiências com valores. Estou falando de valores. Estou dizendo para a gente sair aí agora experimentando tudo e tudo pode, não. Novas experiências, coisas que talvez você não fez e possa fazer para se abrir, para se conhecer. No campo da timidez, por exemplo. Vou gravar um vídeo no Instagram, vou fazer alguma coisa. Coisas que te movam nesse sentido. Novas coisas, novas experiências, né? Ponto número 4. Esteja sempre aberto às mudanças de opinião. Quem se coloca num pedestal, se coloca ali e acha que é o dono da razão, sempre vai ser uma pessoa imatura. Essa pessoa ela nunca vai se deixar se conhecer de verdade. Pessoas que são donas da razão, que acham que sabem de tudo,
Primeiro, que é uma pessoa insuportável de conviver. Segundo, que é uma pessoa que perde muitas oportunidades, porque nunca deixa novos conhecimentos, se fecha ali naquela bolha, e os extremismos aqui, eu vou falar disso lá na frente também, ou você é muito bitolado, seja para o estudo, seja para a religião. Nada em excesso é bom, nada em excesso é bom. Esteja sempre aberto a mudanças de opinião. Número 5, tire um tempo para si. Marque um final de semana numa serra, num sítio, ou mais, em casa mesmo, sozinho, assista um filme, faça uma leitura, tire um tempo para ouvir música, tire um tempo para fazer nada, para se desconectar, para pegar seu celular no final de semana e colocar um modo avião por muito tempo. Tire um tempo para si. Número 6, procure ajuda. Ninguém se conhece sozinho. É muito difícil você se conhecer sozinho. A gente vai falar mais disso quando eu falar aqui da maturidade. O ponto número 7, meditação / vida de oração, né? Aqui eu não estou falando de yoga, essas coisas não, mas de meditação no sentido de parar mesmo, de refletir sobre a nossa história de vida, também da vida de oração que eu vou falar lá na frente, mas parar um pouco para olhar para si, isso é muito importante. E o número 8, um dos que eu mais gosto, é escreva mais. Eu vou falar muito sobre essa questão da escrita lá na frente. Bom, vamos falar então o que é a maturidade. Primeiro, entender a definição de maturidade, já que a gente está falando aqui, dando uma introdução do que nós vamos falar sobre temperamento, essa dimensão da personalidade. A maturidade ela é estado ou condição de desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, onde há o gozo da harmonia, da interação entre razão e emoção, mente e corpo, ser e fazer. Meu Deus, que negócio complicado, como é isso? Basicamente, a maturidade é a integração do ser. Aqui a gente fala dessa condição de desenvolvimento pleno, ou seja, uma pessoa que entendeu a dinâmica da vida entre razão e emoção, mente e corpo, ser e fazer. Ela não se limita, e a gente vai falar já do imaturo, ela não se limita a um desses aspectos. Então tem pessoas que se identificam profundamente com o que fazem. Tem pessoas que se identificam profundamente a nível ontológico do corpo, por exemplo. Pessoas fissuradas em academia, fissuradas em alimentação. Pessoas que são extremamente razão, que não têm essa sensibilidade para a emoção. Ou pessoas muito emotivas, que não conseguem ter razão e por isso não tomam decisões. O que é a maturidade? A maturidade é a integração de todo esse ser. Basicamente se resume a isso. A maturidade é toda essa dinâmica da integração do ser. E aí, olha só que interessante. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus, quando chama os discípulos para seguir, diz o seguinte: você que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja que Jesus, ele não diz, me segue aqui e lá na frente, quando você estiver lá na frente, daqui uns anos, aí você vê se dá para renunciar a você mesmo. Jesus impõe uma condição para o seguimento de Cristo, seguimento dele. Jesus impõe uma condição para o seguimento dele, que basicamente se resume a renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sem essa condição, sem renunciar a si mesmo, não tem seguimento a Cristo. Will, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Para atender o apelo de Jesus, para atender aquilo que Jesus pede e espera de nós, estamos no nosso trabalho, na nossa família, prestem atenção. Para trilhar um caminho de seguimento a Cristo, de maturidade, de integração do nosso ser, de não vivermos fragmentados na nossa castidade, na nossa sexualidade, na nossa afetividade, nós precisamos desse processo, dessa maturidade de integração do nosso ser. E atenção, quanto mais eu me integro, quanto mais eu me conheço, mais maduro eu me torno. Então, quanto mais eu consigo unificar quem eu sou, todas as áreas da minha vida, mais maduro eu me torno. E qual é o contrário dessa maturidade? A imaturidade. A imaturidade, ela nada mais é do que o contrário dessa dinâmica de não se conhecer, de não estar inteiro,
em atribuir as suas questões e sentimentos a questões externas, ou seja, as nossas lacunas. O imaturo, que não consegue estar inteiro em si, ou seja, olhando para si, com tudo dentro de si ordenado, nada ordenado dentro de si, ele atribui as suas feridas, os seus traumas, os seus medos, as suas dificuldades a questões externas. Então a culpa é de todo mundo. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu chefe, a culpa é dos meus filhos, a culpa é de todo mundo, menos dele. O imaturo é aquele que atribui suas questões e os seus sentimentos a questões totalmente externas. Primeira coisa, nós somos imaturos? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Óbvio que nós somos imaturos. E aqui se liga ao que eu falei para vocês na primeira frase. Toda a nossa vida é um processo. Todos nós somos imaturos. Só que em graus diferentes. Então a gente precisa buscar... a nossa vida é essa busca pela maturidade. Todos nós somos imaturos. A questão é só essa dinâmica do grau, tá? Tudo é processo. Então vamos lá. Alguns pontos para que nós possamos nos conhecer. Primeiro ponto é refletir sobre a nossa história de vida. Quem não conhece a sua história de vida não tem como se conhecer. Quem não conhece a sua história de vida nunca vai descobrir pontos de imaturidade ou reações que você tem. Se você não conhece a sua história de vida, dificilmente você vai conseguir se conhecer e, consequentemente, se tornar uma pessoa madura. Então, o primeiro ponto para você viver esse processo de autoconhecimento é refletir sobre a sua história de vida. E quando eu estou falando refletir sua história de vida, vamos lá para coisas bem concretas. Eu vou indicar um curso aqui da comunidade Shalom. Eu não sei como é que tá a dinâmica desse curso, tá? Ela tem um curso, um caminho que se chama Ordo Amores. Esse caminho Ordo Amores é ordenado para o amor. São 5 cursos. És Precioso, Curados para Amar, Tecendo o Fio de Ouro, Liberdade Interior e Maturidade Humana. Mas um curso que eu tenho que indicar para vocês aqui é o Tecendo o Fio de Ouro, que é um curso que vai falar sobre esse nosso primeiro ponto. Refletir a nossa história de vida. Refletir a história de vida não é só eu pensar, foi legal, minha infância, eu vivi isso. Não é só isso. Eu me lembro que quando eu fiz esse curso, que durou 3 meses, com um livro, com as orações, o curso no livro pedia, agora desenhe a planta da sua casa da infância. E eu fazia no papel a planta, a garagem, o quarto. Agora lembre de momentos dolorosos que você viveu. E eu me lembrava de coisas que, se eu não parasse para refletir, eu nunca ia saber o que é que eu estava vivendo. Lembre de momentos importantes. Eu tenho um irmão gêmeo, eu lembrava da gente jogando bola no corredor, da nossa integração. Eu me lembrava de tudo isso. Esse curso Tecendo o Fio de Ouro, pense, você vai passar toda a sua infância, a sua história de vida. Você vai fazer a árvore genealógica todinha. Você vai atrás dos seus pais. Olha, vocês que estão me escutando agora, você não conhece a sua história de vida, vá atrás dela. Hoje na mesa eu perguntei para minha mãe, agora que eu estou falando com vocês, eu perguntei para minha mãe no almoço. Mãe, nós demos muito trabalho quando a gente era criança. E ela começou a falar um pouco de como a gente era criança. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Nós somos 5 irmãos, né? Eu e meu irmão somos gêmeos. E ela contando essas histórias. Gente, se você não conhece a sua história de vida, não adianta você ficar preocupado com o pecado hoje, eu tô aqui, tô vendo pornografia, Você faz isso o centro da tua vida, quando na verdade isso aqui é um sintoma de algo muito mais profundo dentro de você. E por que nós somos imaturos, nós somos muito crianças às vezes? Porque nós não conhecemos a nossa história de vida. Se você não conhece a sua história de vida, se você não sabe como seus pais foram educados, você cobra um amor do seu pai, da sua mãe, que talvez você não saiba como eles foram educados. Meu avô era super frio com meu pai, né? E eu vou cobrar do meu pai um afeto que talvez ele nem teve. Conheça a sua história de vida. Largue o celular na hora da refeição, pelo menos, e escute os seus. Vá atrás dos seus, pergunte como era isso, como foi meu nascimento, como preparou o meu berço, como foi o enxoval quando eu nasci, como é que estava o médico. Eu vou descobrindo essas coisas, né? Então, o primeiro ponto para você se conhecer é reflete a sua história de vida na prática, na prática. Aí a indicação do curso do Fio de Ouro, quem puder fazer, é incrível, incrível. Você vai passar por todas as suas fases
desde a concepção, a quando você era criança. O curso vai te conduzindo nesse caminho e é muito legal. Ponto número 2. Reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Parece uma coisa tão óbvia e as pessoas têm extrema dificuldade em fazer isso. Se eu perguntar agora para cada um de nós aqui que estamos ouvindo quais são seus pontos fracos, talvez você despeje uma lista de pecados, de dificuldades, de limitações. Mas quando eu pergunto para você quais são seus pontos fortes, qual é seu talento, qual é seu dom, muitos não conseguem parar para entender, poxa, eu tenho um dom. E meu dom é fazer isso aqui. A gente tem dificuldade de reconhecer os nossos dons. O autoconhecimento não é de pecados e coisas negativas. Não associem a isso. O autoconhecimento é se conhecer por inteiro. Isso é a maturidade. O autoconhecimento é a inteireza. É eu me conhecer por inteiro. Por isso que a igreja, quando vai falar da sexualidade e fala que a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, não coloca isso como um pecado em si. Eu sentir uma atração por uma pessoa do mesmo sexo não é um pecado em si. É uma desordem. Olha só a palavra, é uma desordem. Ou seja, dentro de mim algo não está encaixado. Isso é uma desordem. O pecado vai estar com o que eu faço com isso. É uma desordem. Reconhecer os seus pontos fortes e fracos. O ponto número 3. Dar nome às nossas feridas. E quando eu falo dar nome às feridas, é concreto. É concreto. Dar nome às pessoas que te feriram, aos familiares, a falta de cuidado que você teve e afeto, talvez quando você era criança, a falta de atenção, as repreensões que você sofreu na escola quando era pequeno. Eu me lembro que um professor meu tentou trancar a gente num armário, olha que loucura. Isso gerou várias coisas em mim. Até hoje, na faculdade, eu tenho vergonha de levantar a mão e tirar dúvida. Por quê? Repreensão. Conheça a tua história de vida e dê nome às suas feridas. Aos abusos que talvez você sofreu e nunca teve coragem de falar com ninguém, sejam eles psicológicos, sexuais, abusos que nós sofremos, exposições desnecessárias. Quando nós éramos criança e falávamos algo errado no colégio, e todo mundo gritava na sala, lembram disso? Aê! Repreensões, exposições com a sua imagem, traumas, acidentes, pequenas cirurgias. Todo mundo sabe disso, né? Então, estou falando do terceiro ponto aqui, que é dar nome às suas feridas, tá? Concretamente. Concretamente. Não é ficar imaginando, porque o meu namoro... Parou. Concretamente. Vamos dizer na prática o que está acontecendo. Qual é o nome da sua lágrima? Qual é o nome da tua dor? Qual é o nome da tua tristeza? Qual é o nome das suas lágrimas à noite no travesseiro? Qual é o nome da tua ansiedade? Qual é o nome da tua depressão? Qual é o nome da sua raiva com seus pais? Qual é o nome da sua falta de perdão? E o quarto ponto para a gente ter esse autoconhecimento, crescermos nesse olhar sobre nós mesmos, é as defesas que nós criamos. Prestem atenção. Eu falei para vocês de feridas, mas eu falei de consequências. Eu falei que eu fui educado de uma forma e a consequência disso foi brigar com uma chefe por conta dessa forma. Eu falei de uma cirurgia que eu fiz e que porque eu escutei muito que aquilo era ruim, eu comecei a agir de uma forma. Agora você imagina olhando a sua história de vida. Olha o caminho desses 4 pontos. Eu vou refletir a minha história. Eu vou reconhecer os pontos fortes e fracos, qualidades, traumas, lacunas, dores. Eu vou dar nome a essas feridas, porque elas têm nome. E eu vou descobrir que defesas eu criei por conta dessas feridas. Por que é que eu sou arrogante? Por que é que eu sou mentiroso? Da onde é que vem isso? Eu vou dar nome às defesas que eu criei por conta das minhas feridas. Então, são esses 4 pontos nesse processo do autoconhecimento. E agora, olha que louco aqui. Eu trouxe uma história que eu gosto muito. E para quem é filósofo, isso aqui é uma maravilha. Eu fiz bacharel em filosofia, que é a história do mito de Narciso. O mito do Narciso é o seguinte: o que é que contam do mito do Narciso e o que é que a gente precisa pegar para o tema que estamos tratando, que é autoconhecimento e maturidade. Narciso era um cara lindão, velho. Narciso era um cara assim incrível. Tanto que isso aqui é da mitologia grega, tá?
Tanto que quando vai falar do mito de Narciso, diz que ele não podia ver o seu reflexo porque ele ia se apaixonar por si mesmo. É isso que a gente escuta a galera falando, que você é muito narcisista, se preocupa muito com a sua aparência, tá parecendo um Narciso. Você é muito narcisista, porque Narciso era um cara apaixonado pela sua própria imagem. De fato, Narciso era lindo? Era um cara assim, todo o top era Narciso. Mas aconteceu de que isso aqui é o que a gente não aprofunda tanto, tá? Eu vou falar como Narciso morreu e vou dizer o porquê aconteceu isso. Conta a mitologia que Narciso, ele era tão lindo que, além de não poder se ver porque ia se apaixonar por si mesmo, ele, uma deusa ou uma criatura, se apaixonou por Narciso, mas Narciso não retribuiu esse amor. E porque ele não retribuiu esse amor, Narciso foi condenado a passar o resto da sua vida repetindo tudo que as pessoas dissessem. Então, tudo que as pessoas falavam de Narciso, ele repetia. O grande problema e o grande embate, para resumir essa história do Narciso para nós, vocês podem procurar depois o mito de Narciso, que é incrível. Narciso queria procurar uma pessoa muito bela e que ele pudesse amar. Por quê? Quando ele dissesse para essa pessoa eu te amo, ou quando ele escutasse da pessoa eu te amo, ele repetiria eu te amo. Só tinha um problema. Narciso era extremamente apaixonado por si mesmo, apaixonado pela sua imagem. Narciso, no fundo, era incapaz de amar. Narciso queria alguém que dissesse para ele eu te amo, para que ele pudesse repetir eu te amo, porque ele era tão apaixonado pela sua imagem que Narciso era incapaz de amar. E o que foi que aconteceu com Narciso? Um belo dia se aproximou de um lago, de um rio, e acabou vendo o seu reflexo na água. Narciso, apaixonado por si mesmo, cai na água e morre afogado. Narciso somos nós, quando somos imaturos, incapazes de amar e apaixonados e apegados à nossa imagem, aos nossos critérios, à nossa inteligência, à nossa mentalidade, ao que eu acho que é certo. O imaturo é um Narciso refletido na água, porque é incapaz de amar, é apaixonado por si mesmo e não se conhece. Vamos falar um pouquinho agora, então, dos males que a imaturidade causa na nossa vida. Primeira coisa, a imaturidade ela prejudica o desenvolvimento da nossa personalidade. Gente, a nossa personalidade, esquece essa palavra, eu tenho uma personalidade forte, isso não existe. Quando eu falar dos temperamentos eu vou falar disso. A nossa personalidade ela é constituída por várias coisas. Nós temos várias faculdades. Que são essas faculdades? A minha inteligência, a minha memória, a minha vontade. Nós temos essas faculdades, ok? Quando a imaturidade ela atrapalha com que essas faculdades tenham uma inteireza. Então, vamos falar de uma coisa bem prática aqui: pornografia e masturbação. Em que faculdade não está se integrando aqui? Ó? A nossa imaginação, que às vezes é ferida. A nossa imaginação que não se integra nos torna imaturos. A nossa vontade fraca, a preguiça que me rouba de fazer as coisas que eu devo fazer, quando não se integra, me torna imaturo. Então, quando eu não tenho isso integrado, quando eu sou imaturo, a minha personalidade sofre por não conseguir se desenvolver. É o ponto número 1. O ponto número 2 é que a imaturidade, uma pessoa imatura, ela não percebe as cobranças sobre si. É uma pessoa que tende a se cobrar muito, perfeccionista, metódica, Uma pessoa imatura tende a se cobrar muito por conceitos que ela mesma criou, talvez, e que não são reais. Eu me cobro porque, nossa, como eu fui feia hoje, como eu fui trabalhar horrível, como eu saí na rua com essa roupa. Conceitos que ela mesma criou. Uma pessoa imatura vive doida com cobranças que não existem de ninguém, de nada, de você mesmo. Um imaturo vive preso nessas cobranças sobre si. O ponto número 3, que é a imaturidade, os males que a imaturidade causa. O imaturo vive de extremos.
Olha, isso aqui para quem é religioso é um veneno. Porque uma pessoa imatura, ela vive ou extremamente bitolada na religião, e nós somos católicos, né? Estou falando também para o povo católico e para quem não é, talvez vive de extremos. Se você não tem integrado fé e razão, São João Paulo II falava disso. Fé e razão como duas asas que geram harmonia na nossa vida. Gente, nem tudo é batalha espiritual. Gente, nem tudo é o demônio que está te afetando para você abrir um site pornográfico. É tua vontade fraca mesmo. Não estou aqui tirando que não hajam batalhas espirituais, tá bom? Há e muita, e muita. Mas nós somos muito ingênuos quando ficamos só na razão. Ah, meu problema é psicológico, eu estou aqui perdido na minha afetividade, nos meus relacionamentos. E pode ser uma batalha espiritual que você está vivendo, uma aridez, e você não sabe dar nome a isso. Ou eu fico só bitolado na igreja, dizendo que eu sou o santo, que eu sou o cara, mas quando ninguém vê, você sabe quem é você. O imaturo vive de extremos, ele é bitolado no que faz. Olha, quem está falando aqui para vocês é um seminarista. Bom, talvez eu fosse o cara assim que, eita, deveria chegar aqui, vamos rezar o nosso terço. Mas não é bem assim. Né? Eu tenho umas tatuagens, né? A galera vive perguntando por que veio, tem vergonha de perguntar, não sei porquê. Eu tenho tatuagem, tenho 4 tatuagens. E para muitas pessoas é um escândalo. Esse William, meu Deus, que coisa horrível. E a gente não sabe por que não pode fazer tatuagem, ou por que pode fazer tatuagem. Nós não temos coragem de pesquisar. É mais fácil eu entrar na igreja e ficar julgando quem tem tatuagem do que pesquisar e entender por que é que se tem ou não. Não estou dizendo para você fazer tatuagem não, tá? Estou só dizendo para você que o imaturo vive de extremos. O imaturo vive bitolado numa coisa e pronto. Olha só que louco. 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11, São Paulo vai dizer o seguinte: quando eu era criança, eu falava como criança, comia como criança, me comportava como criança. E agora que eu sou adulto, eu como alimentos mais sólidos, eu vivo como adulto, eu me comporto como adulto. Gente, se nós não abrirmos os nossos olhos para a dimensão do autoconhecimento da maturidade, nós sempre seremos uma criança. Bento XVI dizia: quem não toma decisões, quem não cresce é uma eterna criança. Quem não toma decisões é uma eterna criança. Esse é o ponto número 3. E o ponto número 4 é exatamente o que eu estou falando. Quem não cresce é uma eterna criança. O imaturo, que não olha para dentro de si, não olha para essas lacunas, não olha para esses traumas, não dá nome às suas feridas, ele se ocupa de pessoas, ele se ocupa de coisas, ele se ocupa de vícios, ele está sempre querendo ocupar outros territórios que não a si mesmo. Ele vive desintegrado de si, ele vive fragmentado de si. Muitos imaturos vivem uma vida dúbia, uma vida dupla. É um pé na igreja, um pé no mundo. É uma pessoa no trabalho, é outra pessoa em casa. Os jovens, muitas vezes eu vejo isso. Com os pais é uma coisa, na escola é outra. Não fala palavrão na igreja, mas nas redes sociais fala palavrão o tempo inteiro. O imaturo vive fragmentado. Normalmente quem tem esses fortes traços de imaturidade está ocupando lugares, pessoas, compensações. Logo, o que acontece? Não consegue tomar decisões. O não tomar decisões é um dos grandes sinais de uma pessoa imatura. Entendam, existem decisões na nossa vida que são extremamente difíceis. Como eu, quando 10 anos atrás, optei em sair da casa dos meus pais para ir em missão. Quando optei por me tornar celibatário, por consagrar minha castidade, a minha virgindade a Deus. Então, o imaturo, ele tem dificuldade de tomar decisões. E essas decisões que eu estava falando não são coisas grandes, é difícil às vezes, tá? Mas estou falando de decisões, coisas pequenas, coisas do dia a dia. O imaturo tem um sonho e alguém diz: nossa, mas pode não dar certo. Ele joga tudo pro alto e mas fulano, ninguém me apoia, a vida tá um saco, tudo tá ruim. É uma tempestade num copinho de água, né? E aí eu queria trazer para nós aqui
a história bem rápida, bem breve, de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu sou apaixonado, que eu me identifico profundamente, que tem o mesmo temperamento que o meu. Para quem não conhece Santa Teresinha era... Muitas pessoas não gostam de falar isso aqui, tá? Mas eu vou dizer, era uma criança muito mimada. Ela era muito mimada pela sua mãe, pelos seus pais, embora fosse uma família extremamente santa, né? Tem vários livros, e um livro que eu li, que eu não lembro o autor agora, mas que era o livro que se chama O Dom de Si, conta que a grande alegria das irmãs de Santa Teresinha, que eram 5, né, com ela, era escutar as histórias dos santos. Então os pais reuniam a família na sala, contavam a história de santos, era uma família diferenciada, realmente. Mas Santa Teresinha perdeu a mãe muito cedo, e ao sofrer com essa ausência da mãe, ela transferiu para as irmãs, para todas as irmãs dela, essa ausência. Olha só, perdeu a mãe, transferiu essa ausência materna para as irmãs. E o que aconteceu? As irmãs começaram a entrar no convento. No Carmelo, teve outra irmã que foi para um outro convento que eu não me lembro agora. E conforme essas irmãs foram saindo de casa, Santa Teresinha, que sofria da ausência da mãe, entendam, era uma criança, certo? Beleza. Não soube lidar com esse luto, com essa perda, transferiu para as irmãs. As irmãs foram embora, Santa Teresinha começa a ter crises. Hoje, se fosse pegar os estudos de hoje, diriam que eram crises de ansiedade, ataques de pânico, mas na época ninguém sabia o que Santa Teresinha tinha. Ela não levantava, ela não comia, ela ficou o tempo inteiro na cama. Olha só a situação. E essas crises, essa doente, o pai, não sabendo o que fazer, começou a rezar muito por ela e decidiu colocar uma imagem de Nossa Senhora no quarto. É aí então que Santa Teresinha tem uma forte experiência com Nossa Senhora. É a imagem que a gente conhece de Nossa Senhora do Sorriso, que Nossa Senhora sorriu para Santa Teresinha. E Santa Teresinha teve uma cura profunda naquele dia. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Santa Teresinha foi curada da sua doença e dos seus ataques, mas aquilo era o sintoma. Aquilo era a ponta do iceberg. Você curar-se da pornografia, da masturbação, de outras coisas é um sintoma. O sintoma era Santa Teresinha doente, em crise, numa cama. Mas qual era a causa? A ausência da mãe. E aí sim, num outro momento, no Natal, quando Santa Teresinha finalmente descobriu que Papai Noel não existia, porque Santa Teresinha viu o pai dela colocar lá na chaminé um presente para ela quando ela já era grande, e escutar o pai dizendo: tomara que essa menina cresça logo. Santa Teresinha entra no seu quarto, olha para um crucifixo e pede a Jesus uma graça. Ali sim, Santa Teresinha tem a cura nas suas lacunas mais profundas. Vocês entendem o que eu estou dizendo a vocês? As inconsistências de Santa Teresinha naquele momento passam a ser curadas. E olha que Santa Teresinha ainda passou um bom tempo com aquele temperamento dela difícil, centralizado em si mesmo, só olhava para si. Nós voltamos aqui para a questão dos males aqui da imaturidade, com a relação entre apego e compensações. Né? Falei de Santa Teresinha e das decisões. Né? Um outro problema, o imaturo ele não se faz amigo. Qual é o grande problema do imaturo? Ele não se faz amigo. O imaturo não se deixa ajudar, ele só olha para si. O imaturo acha que o mundo gira ao seu redor. O imaturo acha que tudo que as pessoas fazem tem que ser em torno dele. Ele quer ocupar a vida das pessoas e por isso vive apegado às coisas e aos outros. Outra coisa, né? Ele não faz do outro uma pessoa, uma relação. Ele faz um território a se ocupar. O imaturo é interesseiro muitas vezes. Ele está atrás das pessoas não pela pessoa em si. O imaturo não conhece o que é gratuidade. O imaturo não sabe o que é reciprocidade. Ele quer receber tudo para si. Tudo para si. Toda pessoa que tem fortes traços de imaturidade está se ocupando de coisas ou pessoas, ou compensações. Basicamente é isso. Sem a consciência das nossas lacunas, esse é o risco que nós corremos. Nós vivemos insatisfeitos. Nunca está bom, nada está bom. O imaturo ele tem medo de assumir a realidade, medo de assumir a responsabilidade sobre os seus atos e sobre as suas vidas.
O que eu não recebi na infância, eu quero agora sugar dos outros. O afeto que eu não recebi na minha casa, agora eu quero cobrar de todos os meus amigos. A atenção que eu não recebi nos estudos, agora eu quero julgar e jogar para o alto e cobrar de todo mundo. Atenção, o outro não existe para suprir as minhas expectativas. Ele existe para me ensinar a amar. O outro não existe para suprir aquilo que eu espero da vida. O meu marido, o meu amigo, o meu filho, qualquer pessoa, as pessoas elas não existem para suprir as suas 1000 expectativas por conta das suas lacunas. O outro existe para me ensinar a amar. Na dor, não interessa, ele existe para me ensinar a amar. E aí, um outro ponto é a rejeição ao sofrimento. O imaturo, normalmente, ele vive a rejeitar o sofrimento. E aí tá cheio de religiões por aí que vivem pregando a teologia da prosperidade. Todo respeito a essa seita que é a Testemunho de Jeová, que diz que você vai ser feliz nessa terra, que a sua alegria é nessa terra, porque Deus prometeu. Balela. Deus te prometeu o céu, passando pela cruz, morrendo e ressuscitando. Igreja Universal do Reino de Deus, porque você é filho do rei, então você tem que ser rei, você tem que prosperar, casas, carros e tudo mais. Beleza, você é filho do rei, é verdade, mas tua riqueza não está aqui não. A vida é muito volátil. Hoje tem, amanhã não tem. Olha para a TV, olha para o esporte. O atleta é hoje, amanhã ele se machuca, não é mais. O artista é hoje, estoura com uma música, amanhã ele não é mais. A novela acabou, ele não é mais. A vida é muito volátil. A nossa alegria não está aqui. Por isso que o sofrimento, para nós católicos, ele não é algo secundário. Ele é parte de um processo, ele é passagem. É isso que nós vivemos. Quando você se irrita porque a liturgia, de novo Semana Santa, de novo Quaresma, é a mesma coisa, a mesma leitura. É porque a gente não se converte. É porque a gente não muda de vida. É porque a gente não aceita os sofrimentos da nossa vida. A cruz é passagem. Jesus foi na frente, Jesus sofreu para dizer para você, olha Júlia, olha Guilherme, olha Natália, olha Andrei, olha Breno, eu vou na frente para te mostrar que isso aqui passa, isso aqui vai passar. Eu vou na frente para te mostrar, Luciane, que isso aqui é passagem e que existe uma ressurreição. Isso que Deus nos prometeu. Não é aqui e não é agora. O sofrimento faz parte, ninguém cresce sem sofrer. Você não aprende o que é um relacionamento se você não sofrer em um. Você entende isso. Atenção, nós não devemos dar à dor uma força que ela não tem, tá? Eu tô falando aqui que a gente não vai ser masoquista agora, né? Não vai ser, a Antônia dizendo aqui, né, como fala a primeira leitura de hoje. A gente não vai ser masoquista aqui de procurar a dor e eu quero sofrer mesmo, porque, nossa, a igreja já passou por esse processo, tá? De usar silício, de ficar ajoelhado lá no milho, de se chicotear, porque achava que a alma estava presa ao corpo e a gente precisava sofrer aqui para poder... Calma aí, o sangue de Jesus já fez tudo isso por nós. Os sofrimentos, eles são inevitáveis nessa vida. Eles vão vir, queiram a gente ou não. E o que nós devemos fazer nessas situações? Pedir ajuda. Quando nós paralisamos na dor, nós perdemos a oportunidade de crescer. Eu já falei para vocês que, ou em outras ocasiões eu comentei, eu tenho uma saúde muito frágil, né? Eu tenho vários problemas de saúde, vocês não têm ideia. 2020 eu tive o Covid, no começo da pandemia. 2019 eu tive chikungunya. Aliás, 2019 eu fiquei internado com dengue, 11 dias no hospital, foi horrível. No ano anterior eu tive chikungunya. No outro ano eu tive H1N1. Eu passei naquela fila e fui premiado, né? Ele diz assim, Jesus, se você quer, eu quero, Senhor. Se você quer, eu quero, né? Eu não sou a pessoa mais sofredora no mundo, não. Mas um mínimo de experiência com a dor, eu posso dizer a vocês que eu posso testemunhar que sim. A dor nos faz crescer. 7 dias na semana, 5 eu tô com dor de cabeça, 2 são crises fortes. Normalmente eu vou pro hospital.
Hoje eu não mandei o evangelho do dia porque eu estava passando mal. Estou aqui medicado gravando para vocês. Por quê? Eu sei que eu sou soberbo. Eu sei que eu sou orgulhoso. Eu sei que se eu não tivesse essa dor eu ia ser mais orgulhoso ainda. E Deus também sabe disso. Não é que Deus me deu a doença. Deus permite que eu viva a doença para chegar nele. Para de forma madura dizer para vocês assim, poxa, passa, essa pequena via aqui, ela existe, ela passa. Por isso que eu disse que eu me identifico tanto com Santa Teresinha, né? Por essa dimensão. E aí eu tô falando da dor, e falando da dor eu quero falar para vocês de uma das palavras mais difíceis, que é o nosso último ponto aí. Esse ponto do o peso da culpa. Agora vem aqui um ensinamento, um insight bem legal para vocês. Prestem atenção. A psicanálise nos ensina que na primeira infância, a criança ela tem um sentimento que se chama onipotência. O que é essa onipotência que a psicanálise fala das crianças? A criança tem aquela fantasia de que o mundo gira em torno dela. Ora, por quê? A criança nasce, todo mundo quer ver, todo mundo quer pegar, todo mundo quer estar perto. A criança se sente naquele afago de, poxa, eu sou muito amado, eu sou assim, eu sou a última Coca-Cola do deserto dessa galera aí que estava sofrendo no mundo. E eu cheguei, eu sou a alegria de todo mundo. É verdade. Mas a fantasia que a criança cria é de que tudo acontece em torno dela. Olha só como é o sistema de defesa da criança. Quando ela percebe que a coisa não está mais girando em torno dela, ela começa a chorar. Começa a espernear. É aquela fase mais horrível que a criança se joga no chão no shopping, se joga no chão na rua. Por quê? Ela vê que ela está perdendo e ela começa a querer chamar atenção. A criança tem a fantasia de que na primeira infância, tá? Tudo, isso é a psicanálise quem diz, tudo gira em torno dela, é um sentimento de onipotência. Aonde está a maturidade da nossa infância, crescendo ali para todas as etapas que a psicologia dá um nome, mas eu vou usar assim, saindo da infância, entrando na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta. Onde é que está a maturidade? É porque o tempo passa e a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto entende que não tem o domínio sobre todas as coisas, de que eu não posso estar em todos os lugares, de que eu tenho limites. A minha enxaqueca, que é crônica, eu comecei a sofrer com 6 anos de idade, iam me buscar na escola chorando com dor de cabeça. Aos 10 anos, o médico fez 1 milhão de exames e 1 milhão de coisas e disse, essa criança é estressada. Aí eu, poxa, obrigado, porque eu não sabia disso. Eu sempre fui assim, agitado no 520, estou sempre fazendo coisa, criando coisas novas. Mas atenção, a maturidade é quando eu entendo que eu não tenho domínio sobre todas as coisas. Eu tenho limites. Caramba, eu tenho limites, eu tenho necessidades, as coisas não giram em torno de mim. Olha só. E aqui está um insight para nós entendermos que quem vive a culpa, por vezes, traz o sentimento infantil de onipotência. Porque não foi como eu queria. Eu fico me culpando, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Por mais doloroso que seja, eu não tenho o controle das coisas. Olha só de onde vem muitas das nossas imaturidades. E esse sentimento de culpa, de onde é que vem a culpa? É desse sentimento imaturo da infância, de que tudo gira em torno de mim. Então não aconteceu como eu queria, eu me sinto mal, me sinto culpado. Ó, tô falando de todas as situações, tá? Tô falando só de coisas pequenas, não. De repente alguém que você amava morreu. Meus sentimentos primeiro e depois, se você não tem a maturidade de entender, poxa, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz tudo por aquela pessoa até o fim. Ou talvez um acidente, que aí a gente não tem controle mesmo. Eu sou técnico em enfermagem, né? Então vivi várias experiências de morte, de ver pacientes morrendo na minha frente. E nos primeiros eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu não conseguia ir para casa. Eu não conseguia almoçar. A primeira paciente que faleceu no meu plantão estava comigo e ela faleceu no banho. Estava eu e um amigo dando banho nela. Era uma senhora. E ela deu o último suspiro na minha frente. Eu me senti muito culpado. Eu demorei um tempinho, mas depois caiu a ficha e eu falei, poxa, essa situação eu não tinha domínio. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Quando nós trazemos a culpa, que é um dos sintomas do imaturo,
é porque às vezes nós não passamos dessa fase da infância de entendermos: o mundo não gira ao meu redor, eu sou limitado, eu não tenho o controle sobre todas as coisas e as coisas não vão acontecer como eu quero. A gente planeja, a gente se organiza, a gente faz tudo que tem que fazer, mas os imprevistos acontecem. Uma pandemia acontece, perder o emprego acontece. Você pode ser traído por alguém. Estava no seu controle? Você podia escolher pela pessoa? Não. Mais alguns pontos dessa questão da imaturidade: a indiferença, o egocentrismo e o não saber lidar com as frustrações. Primeiro, com relação à indiferença. Essa é uma das coisas que o imaturo mais faz. Ainda mais jovem nas redes sociais, eu bloqueio, eu não tô nem aí pra ninguém, enfim, não vou falar muito disso agora não. Mas o egocentrismo, que foi isso que eu falei até desse sentimento das crianças, e esse quarto ponto aqui, do não saber lidar com as frustrações. Gente, quando a gente não sabe lidar com as frustrações, puxando o gancho de tudo isso que eu falei até agora, várias coisas acontecem conosco, tá? A ansiedade, a depressão, infelizmente com toda a dor do meu coração, as ideações suicidas. Eu comecei a trabalhar com jovens depois que eu perdi 2 jovens para o suicídio. Fiz tudo que eu podia, sim. Eu não estava no momento, eu não acompanhei os últimos momentos desses jovens, mas hoje, jovens tiram a vida porque terminaram um namoro. Hoje, jovens tiram a vida porque ficaram mandando nudes em redes sociais. Essa foto espalhou, chegou no pai, ele não soube lidar com essa frustração de ferir os seus pais e tira a sua própria vida. Jovens que não sabem lidar com a dificuldade eu acompanho jovens de 18, 19 anos que nunca namoraram, nunca beijaram na boca, eles têm vergonha disso e por conta disso se trancam num quarto, vivem pensamentos depressivos e às vezes pensam em tirar a vida. Gente, por que nunca beijou ninguém? Pelo amor de Deus. Essa geração, especialmente, eu não sou de comparar gerações, mas ela se tornou muito frágil, muito vulnerável a algumas coisas, sabe? E quando a gente não sabe lidar com as frustrações, tudo isso vem. O que é a ansiedade? Eu quero dominar o mundo, eu faço, eu sou o cara, eu vou lá, eu assumo, eu não digo não. Você pode fazer tal coisa no trabalho? Eu posso. Eu sou dona de casa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu assumo, eu quero, eu tento. Ó a ansiedade, ó. Eu vou crescendo, eu vou fazendo, eu faço, e chega uma hora que eu despenco de uma vez lá de cima. E eu chego no nível depressivo. Gente, essa aqui é uma conversa muito mais complexa. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem ansiedade, todo mundo que tem frustração, tem depressão, perdão, foi porque se frustrou por algo, mas esse é um dos sintomas. A Juliana colocou aqui, né? Conheceu uma pessoa que tirou a vida porque a esposa traiu. 2 frases muito importantes para nós. A primeira é de João Kepler, que é um investidor, é um cara de empreendedorismo. Estou usando razão e fé para vocês entenderem. Olha essa frase, gente. Não dê para os seus filhos o que você nunca teve. Ensine aos seus filhos o que nunca te ensinaram. Dá para você ler 5 vezes isso aí e refletir, não dá? Por que os nossos filhos não crescem muitas vezes? Porque a gente dá tudo. Eu nunca tive, eu vou dar. Nunca tive oportunidade, eu vou dar. Pois comece a ensinar o que você nunca te ensinaram, que isso vai ser muito mais valioso para a maturidade deles. Filho que tem tudo na mão, meu filho, não corre atrás nunca mais. Pode escrever que eu estou te falando. A outra de Edith Stein, que é santa também, né? Santa Teresa Benedita da Cruz, mas é uma filósofa e diz o seguinte: a minha vida é um conjunto de desencontros e desde que encontrei sentido para ela, eu não troco por nenhuma outra. A minha vida é um conjunto de desencontros e desde que encontrei sentido para ela, eu não troco por nenhuma outra. Como resolver tudo isso? Primeira coisa, vida de oração profunda. Gente, eu posso dar todos os meios, ou qualquer curso que você faça, ou qualquer podcast que você escute, todos os meios possíveis, certo? Você vai ter todos os métodos, mas se você não tiver vida de oração, não tem sentido, não tem como. Se a palavra não penetrar em você, não tem como. Eu estou falando isso porque eu conheci pessoas pobres do sertão,
no nosso Brasilzão, de conhecer pessoas riquíssimas, de eu chegar em apartamento na frente de beira-mar, apartamento de andar, aqueles carros que sobem para a garagem, sabe? Sobem da garagem para o apartamento. Nesse nível de riqueza, e encontrar filhos, pais depressivos no escuro. O que é que a gente está fazendo da nossa vida? O que é que você está fazendo aqui? Você está estudando para quê? Você está trabalhando para quê? Você está dando dinheiro? Você está atrás de dinheiro por quê? Você está investindo para quê? O que é que você está fazendo aqui? Escutando isso? O que é que você quer da sua vida? O sentido de vida, como falava Edith Stein. Encontre um sentido para a sua vida. Encontre um propósito. Eu vou falar ali do ideal ali na frente. A vida de oração profunda. Esse desafio da liturgia todos os dias. A palavra que precisa penetrar. Senhor, quem és tu? Quem sou eu? Deus não se esgota. Você que está na caminhada há 1000 anos, Deus não se esgota. Você acha que sabe de tudo? Não se esgota. Eu falo por mim, né? Estou perto aqui de Deus, eu posso rezar, eu tenho acesso às igrejas, eu vejo Jesus no sacrário todos os dias, na adoração, missa todo dia. Deus não se esgota. Deus se deixa encontrar. Ponto número 2, como a gente resolve tudo isso, como a gente chega a essa maturidade, esse autoconhecimento. Pedir ajuda. E esse pedir ajuda é muito concreto, tá? É uma direção espiritual, procurar um padre legal. É um acompanhamento espiritual em alguma comunidade, Canção Nova, comunidade Shalom, Colo de Deus, qualquer comunidade que você conheça que tenha acompanhamento espiritual sério, né? São as mentorias que a gente faz, algum mentor que te ajude a crescer. Psicologia e psiquiatria. Atenção, não tem vergonha nenhuma você fazer terapia. Vergonha é você continuar imaturo, achando que tem todas as respostas e que é o dono de tudo. Isso sim é uma vergonha para você. Fazer terapia, gente, não é coisa de louco. Eu vivi já muito isso como preconceito. Eu já tive muito preconceito de psicologia. É sincero que eu tô falando para vocês isso aqui. Eu já tive muito preconceito de fazer terapia. Mas quando eu fiz, eu falo, meu Deus, como é bom isso aqui, cara. Vamos ficar mais 2 horas aqui. Fazer terapia, não tem vergonha nenhuma. O Padre Mariano contou no podcast que eu lancei hoje, que eu lancei sobre maturidade, e ele falava que uma paroquiana dele tinha muitos problemas e ele indicou ela para terapia. E aí ela chegou lá, viu vários católicos, várias pessoas da igreja. Ela, Padre do céu, que incoerência, as pessoas vão para a missa, vão para a igreja e estão aqui na terapia. Que bom! Que bom, porque é sinal de que nós como cristãos queremos crescer. Não queremos ficar na mesma, não queremos ficar imaturos. Se não fosse assim, o Padre Marcelo Rossi, o Padre Fábio de Mello e tantos outros padres não teriam depressão. Não há incoerência nenhuma. A única diferença é que eles são humanos. E talvez nós que julgamos ainda não. São humanos, nós somos falhos. Terceiro ponto para resolver tudo isso, maturidade sobre tudo isso. Tomar decisões. Ninguém pode fazer por você. Esse aqui é o terceiro ponto. E se nós temos feridas, nós temos que procurar os remédios certos. Para isso a gente pede ajuda. Para entender quais são as feridas, qual é o remédio certo. Por isso que os médicos têm várias áreas, né? Você tem ortopedista, você tem neurologista, você tem um clínico geral, você tem nutricionista, você tem psicólogo. Para cada ferida, um remédio diferente. O quarto ponto aí é sobre ter um ideal. Olha só isso. Padre Mariano também falou isso no podcast sobre maturidade. Ter um ideal e não ter um idealismo. O que é o ideal? O ideal é alguma coisa que você acredita, por exemplo, a santidade. A gente acredita na santidade. E o idealismo é a exclusão da realidade para abraçar um ideal. Ou seja, eu vou para uma igreja ali, atrás da santidade, e de repente eu tenho um idealismo. Olha só, o idealismo. E começo a excluir a realidade de que as pessoas são falhas, são imperfeitas. Eu acredito que tudo é anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Eu esqueço que essa santidade, que é o ideal, é formada por pessoas pecadoras como eu, como você que escuta agora. O idealismo é a exclusão da realidade para viver uma coisa ideal. Isso é uma fábrica de imaturos. O idealismo são as ideologias, e aí você olha para o mundo de hoje, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo em todos os lugares. O idealismo é uma fábrica de pessoas imaturas,
que esquecem a realidade para fazer o seu ideal brilhar. Que o ideal é algo que você tem que alcançar e não quer dizer que aquilo ali é daquele jeito tal qual. Tô acabando, tá, gente? Um outro ponto aqui é trabalhar a dimensão da nossa autoestima. Eu também fiz vários posts sobre isso. A autoestima e a baixa autoestima, ela é fruto de um autoconceito que nós temos. Um valor que nós temos de nós mesmos. Por que nós temos baixa autoestima? É porque a gente olha alguma coisa e fala, eu queria ser assim, mas não sou. Eu queria ter, mas não tenho. Eu queria... É o prazer, o poder e o possuir, né? Basicamente seria isso. Por que nós temos um autoconceito que afeta a nossa estima e gera baixa autoestima? Pelas referências que muitas vezes nós seguimos. Fruto das nossas péssimas referências. Você segue várias pessoas nas redes sociais, você segue vários caras bombados. Gente, eu sempre fui gordinho, desde a minha infância, sério. Com 11 anos eu pesava uns 75 quilos, sempre fui muito obeso, sempre fui o gordinho da turma, chamado de baleia, chamado de tudo que você imaginar, de todos os apelidos. E eu poderia ter uma baixa autoestima pro resto da minha vida. Se o meu parâmetro fosse os caras bombados das redes sociais, fosse os caras que passam um dia comendo 20 ovos para ter um corpo super malhado e tal. Poxa, o conceito que nós criamos, o autoconceito que nós criamos do que gostaríamos de ser, gera uma baixa autoestima e pode te tornar uma pessoa imatura. Você não tem um corpo da Anitta, você não tem a voz de não sei quem, você não tem um Instagram com tantos seguidores. Tudo isso gera uma baixa autoestima. Outra coisa que gera baixa autoestima vem muito fruto das palavras que nós ouvimos na infância e na adolescência, como eu falei aqui para vocês. Você é burro demais. Nossa, você é trouxa demais de estar com essa pessoa até hoje. Você é infantil demais, você é muito criança. Você não é capaz. Todas essas palavras pesadas que disseram contra nós podem gerar em nós uma baixa autoestima. Então eu estou falando aqui dos pontos para resolver, né? Então nós precisamos desfazer os conceitos, desconstruir os conceitos. Eu faço academia, eu faço uma atividade física, mas eu continuo comendo, continuo gordinho. Eu estou cuidando da minha saúde agora, tá? Não chutei o balde não. Mas o meu conceito, o meu desejo não é ser o cara bombadão, para que isso? Então, trabalhe essa autoestima para você chegar a essa maturidade, tá? O que falam de nós não nos define. Sinaliza muita coisa, mas não nos define. Alguém pode chegar aqui no Guilherme, por exemplo. Cara, você é muito chato. Cara, o jeito que você fala é chato. Poxa, o que falam do Guilherme não define ele. Sinaliza alguma coisa, sinaliza que alguma postura não está legal, mas não define. A opinião das pessoas sobre a sua vida não é absoluta. O que eu estou pregando, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é absoluto. São luzes para a sua vida. Sinaliza alguma coisa, mas não é a verdade absoluta da sua vida. O sexto ponto para a gente trabalhar a maturidade e a imaturidade é o autodomínio. O autodomínio dos nossos afetos, o autodomínio das nossas emoções, das nossas palavras, do nosso comer. Se você não trabalha a tua vontade, os teus afetos, você vai se apaixonar por todo mundo que passa na rua e te der bom dia. E sorrir para você ainda que esteja de máscara. Se você não tem o autodomínio sobre os seus afetos, você vai estar sempre em busca de um prazer que não tem fim. Gente, o ser humano é insaciável, seja para o bem, seja para o mal. É por isso que a gente tem sede do céu. Porque nós estamos buscando algo bom. Mas para o mal também é assim, os vícios, né? Então, o ruim não está no sentir a coisa. O ruim está em consentir aquilo. Talvez você se sinta carente e fique atrás das pessoas. Mas o consentir isso faz com que você viva uma vida completamente desregrada. É o que a gente fala dos hábitos, que eu vou falar lá nos temperamentos. Bons hábitos, virtudes, maus hábitos, vícios. Problemas na nossa sexualidade normalmente estão ligados a problemas na afetividade. Pornografia, masturbação. O que é que você busca com isso? No final das contas é se autoafirmar. Eu me afirmo como... Eu grito com os meus atos o seguinte. Olha, eu sou demais, alguém me ama. Lá na sua imaginação. Lá na sua imaginação você é o cara, você é a mina, você é top. Mas no final das contas você está gritando, alguém me ame. Na pornografia e na masturbação eu estou buscando, na verdade,
me sentir que eu sou capaz de ser olhado por alguém, na minha imaginação, porque nada disso é real. Eu busco saciar um prazer que não é real. A imaturidade está ligada a viver nessa receptividade. Eu quero receber, olhem para mim, curtam as minhas coisas, me sigam, nossa, me deem atenção. Eu vivo na receptividade, eu estou sempre querendo receber, mas nunca sair de mim mesmo. E aqui, nosso 7º e último ponto para terminar. Sair de si. Olha, você quer crescer na vida? Sai de si. Para de olhar para a tua dor. Você quer vencer os vícios, os pecados, o que te faz mal? Para de olhar para essa dor. Porque o nosso problema é que a gente pega as feridas, as lacunas e as dores, coloca num trono no meio da nossa vida e diz, reina aí, reina. É verdade, esse aqui é o meu vício, esse aqui é o meu pecado. A gente fofoca, a gente fala mal, a gente faz um monte de besteira, mas o pecado é aquele ali. Se quer vencer isso, aprende a olhar para a dor do outro. É assim que eu sou feliz. É assim que eu tento crescer na minha maturidade. Eu paro de olhar para mim mesmo e vou atrás dos jovens, vou atrás das pessoas com ansiedade, com depressão, fico até altas horas da noite respondendo no Instagram, porque assim eu não olho para a minha dor. Assim eu não fico ali fechado em mim mesmo, na minha bolha. Eu olho para os outros, para as pessoas. Faz esse teste. Mas eu não sei o que eu vou dizer. Não diz nada, escuta. Escuta. Você não sabe dizer? Escuta. Às vezes a pessoa só quer falar, mas não encontra quem escute. Esse é o 7º e último ponto para você resolver essas imaturidades e essas inconstâncias. Pare de olhar para a sua dor. Pare de olhar para si mesmo. Esse é o segredo para você ter uma vida mais madura. Um caminho, um grande caminho. Tudo bem até aqui? Hoje nós falamos um pouco sobre autoconhecimento, maturidade e imaturidade. Disse para vocês sobre os males de uma vida imatura, sinais de uma vida imatura. Disse para vocês também sobre como resolver isso em alguns pontos. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os temperamentos, que estão dentro da personalidade. Eles são parte dessa personalidade que eu vou explicar para vocês no próximo encontro, quando nós falarmos sobre os temperamentos e vamos dar os sinais, vamos falar sobre cada um deles. Então, galera, nós estamos entrando agora em uma nova fase de evangelização no nosso podcast. Estamos investindo na estrutura da gravação dos nossos programas, dos nossos episódios. Se você deseja também contribuir com a evangelização, todo o valor arrecadado é para reinvestir na evangelização, para compras de microfones, iluminação, estruturas. O Pix do nosso podcast é williamrodriguessh@gmail.com, William com 2 L's e M de Maria no final, rodriguessh. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast, ou se você preferir, você também pode me chamar e pedir essa chave Pix para nos ajudar lá no direct do meu Instagram, que é @WilliamSeminarista. Tudo isso está na descrição do podcast, então se você quer ser um benfeitor da evangelização, quer lançar conosco as suas redes em águas mais profundas, venham juntos e vamos construir também este movimento em favor da evangelização e da formação do povo de Deus. Muito obrigado desde já pela participação.